Boa noite, amada igreja. Um grande privilégio poder estar nesta noite trazendo a mensagem, como bem falado pelo pastor, capítulo 3, dos versículos 14 a 20. Estamos neste terceiro domingo do Advento e o tema da mensagem será: O Senhor ajuntará o seu povo. Então o texto de Sofonias traz uma mensagem ao povo de Israel num período pré-exílio babilônico. Podemos observar no início deste livro, que tem apenas 3 capítulos, então poderemos ter um panorama geral para nos situarmos melhor. O versículo 1 traz a genealogia de Sofonias, bem como o período em que seu ministério foi exercido. No capítulo 1, versículo 1 nos diz: Palavra do Senhor que veio a Sofonias, filho de Cusi, filho de Gedalias, filho de Amarias, filho de Ezequias, nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá. É único, é ímpar, é singular na literatura profética o fato da linhagem de Sofonias ser reconstituída até a 4ª geração. No comentário da editora Cultura Cristã, de Palmer Robertson, ele traz um dado interessante que 8 dos profetas não têm histórico familiar registrado. 6 dos profetas têm apenas os nomes de seus pais registrados. Sofonias aqui faz uma descrição até a 4ª geração. O mais provável é que este que compõe a 4ª geração, no caso Ezequias, se trate do bom rei Ezequias, que reinou sobre Israel. E o propósito desse detalhamento é exatamente identificar as origens régias de Sofonias. Também é identificado aqui o período que Sofonias profetizou. Ele profetizou nos dias do rei Josias, um rei jovem que assumiu o trono e implementou reformas radicais, tanto em práticas religiosas como sociais em Judá. O seu reinado se estendeu aproximadamente pelo período de 640 a 609 a.C. E certamente essa origem de Sofonias deve ter lhe proporcionado amplo acesso ao pátio real, o que foi de grande auxílio certamente para Josias, o rei Josias, em sua tarefa. É durante o reinado de Josias que ele encontra o livro da lei perdido no templo e ele busca durante o seu reinado trazer novamente o povo para a fidelidade pactual a Deus. Mas sabemos que posteriormente ao reinado de Josias, infelizmente o povo voltou às práticas pecaminosas, se tornando novamente alheio à vontade de Deus. Sofonias é contemporâneo, diante desse lapso temporal que vimos, do reinado de Josias, é contemporâneo do profeta Naum, Abacuque e Jeremias. Uma visão geral da mensagem de Sofonias, o propósito da mensagem, que ele mesmo diz que ele se levanta trazendo uma palavra do Senhor, versículo 1, ele traz primeiramente uma palavra, ele conclama Judá, em especial Jerusalém, sua capital, ao arrependimento. O povo se encontrava afastado da vontade de Deus. Nós veremos aqui no decorrer do texto. Então ele traz essa palavra de arrependimento em face do julgamento divino que estava por vir, a saber, a invasão babilônica. O Império Babilônico estaria se levantando e isso infligiria a Israel, mais especificamente Judá, o cativeiro babilônico. Esse império se levantaria na pessoa de Nabucodonosor, seu imperador. Posteriormente, a seguir no texto, nós observamos também uma mensagem de esperança, uma mensagem de salvação. Há uma promessa de grande restauração do povo posteriormente a esse período de exílio, um período de restauração.
após esse tempo de destruição. Então, basicamente, são esses dois grandes temas. Primeiro, uma ameaça de julgamento, o profeta anunciando o dia do Senhor, como nós vemos no capítulo 1, versículo 7. Cala-te diante do Senhor, porque o dia do Senhor está perto, pois o Senhor preparou o sacrifício e sacrificou os seus convidados. Então, é uma mensagem de que o dia do Senhor estava às portas e que Babilônia seria utilizado como instrumento nas mãos de Deus, como um chicote realmente nas mãos de Deus para disciplinar o seu povo contra a incredulidade e a corrupção de seu coração. Isso se estende do capítulo 1, versículo 2, até o capítulo 3, versículo 8. Do versículo 9 até o 20, final do livro, Sofonias traz a mensagem de salvação, uma mensagem de esperança, de livramento de um remanescente fiel. No meio daquele povo, do povo nacional de Israel, havia um remanescente fiel, aquele o qual Deus haveria de preservar. E é com extrema alegria, como nós acabamos de ler aqui, os versículos 14 a 20, com extrema alegria o profeta anuncia que após esse julgamento que o povo haveria de passar, Deus purificaria seu povo e restauraria a sorte de Jerusalém. Se fôssemos fazer um esboço desse livro, como nós vimos, o versículo 1 funciona como uma espécie de cabeçalho da profecia. Posteriormente, do versículo 2 a 6, o profeta traz o julgamento em termos de sua abrangência. Versículo 2 a 3, nós vemos o julgamento sobre a humanidade, sobre a criação. Vou ler o versículo 2 e 3. De fato, consumirei todas as coisas sobre a face da terra, diz o Senhor. Consumirei os homens e os animais, consumirei as aves do céu, os peixes do mar e suas ofensas com os adversários. Exterminarei os homens de sobre a face da terra, diz o Senhor. Então a figura aqui é de fato de um Deus que está irado contra o pecado, contra a perversidão do homem. O que é digno de nota é que essa ira não se limita ao seu povo, ao povo de Israel, mas aqui há uma abrangência maior sobre todos os homens, sobre também a própria criação. É uma figura que certamente poderia nos conectar a quando Paulo fala em Romanos da ira de Deus se revelando do céu contra a impiedade e perversidão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Romanos 1, 18. E também pode nos fazer lembrar as palavras de Jesus em Mateus 13, dos versículos 41 ao 43, que fala do Filho do Homem dando ordem aos seus anjos para ajuntarem do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade. No texto de Sofonias, ele traz as ofensas com os perversos. Jesus fala em termos de todos os escândalos e os que praticam iniquidade. E esses seriam lançados na fornalha acesa, onde ali haveria choro e ranger de dentes. Então, certamente, estamos diante de uma profecia ao qual chamamos de duplo cumprimento. Há um sentido, sim, que se cumpriu este julgamento para o povo de Israel naquele período, bem como as nações que o circundavam ali. Nós veremos no decorrer do texto ele especificando esse julgamento, mas também há um sentido de que esse julgamento está reservado para a segunda vinda de Cristo. Seguindo o esboço do livro, dos versículos 4 a 6 do capítulo 1, ele tratará do julgamento em termos de Judá e Jerusalém. Seguindo, dos versículos 7 do capítulo 1 até o 3, capítulo 3, versículo 20, ele tratará do dia da ira do Senhor. Então, o versículo 7, como já lemos, trata do anúncio do dia do Senhor. Do versículo 8 ao 18, nós temos a natureza do dia desse julgamento.
é dado mais detalhes acerca do julgamento do povo de Deus, de Judá, e o julgamento de todas as nações, nos versículos 14 a 18. Ele diz assim a partir do versículo 14 e 15 do capítulo 1. Está perto o grande dia do Senhor, está perto e muito se apressa. Atenção, o dia do Senhor é amargo, e nele clama até o homem poderoso. Aquele dia é dia de indignação, dia de angústia e dia de alvoroço e desolação, dia de escuridade e negrume, dia de nuvens e densas trevas. Então, Sofonias, ele traz imagens vívidas acerca deste dia que sim, se cumpriu com a invasão do Império Babilônico, mas também tem uma forte ligação com o retorno de Cristo. Quando olhamos o texto de Mateus 24, o famoso sermão profético ou escatológico de Cristo, ele tem uma forte ligação com esse trecho de Sofonias, quando ele diz que logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, os poderes dos céus serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Aqui Jesus, no seu sermão profético escatológico, trata especificamente nesse trecho, após o período da grande tribulação, aquilo que circundaria de fato o seu retorno. E a descrição é muito similar ao do profeta Sofonias. Podemos lembrar também que nesse trecho, ou melhor, nesse capítulo de Mateus 24, Jesus está respondendo os discípulos acerca de uma afirmação que eles fizeram sobre o templo. Eles apontaram o templo para Jesus e descrevendo a suntuosidade do templo, e Jesus responde que não ficaria pedra sobre pedra. Então eles perguntam o que Jesus queria dizer com aquilo, que eventos circundariam aquilo que Jesus estava descrevendo. E então Jesus explica e o seu conteúdo está contido nesse capítulo, Mateus 24, no qual trata sim da destruição do templo, que haveria de acontecer não muito tempo depois, a lei de Jesus, mas também trata de eventos da sua segunda vinda. Então, da mesma forma, semelhantemente com o profeta Sofonias, também trabalha esse aspecto da profecia de duplo cumprimento. A partir do capítulo 2, nos versículos 1 a 3, ele trata de uma esperança de salvação. O profeta mostra que a única esperança de salvação e proteção contra esse grande e terrível dia do Senhor é o arrependimento. É um chamado para o arrependimento. Vejamos o que ele diz no versículo 1 do capítulo 2. Concentra-te e examina-te, ó nação, que não tens pudor. Ele conclama o povo para se examinar, para observar o seu procedimento. O que vemos aqui é o Evangelho sendo pregado, é a mensagem de arrependimento. A semelhança também do julgamento, do juízo final que se aproxima, que está reservado para o futuro, nós também estamos neste período em que as boas novas são ofertadas, em que as boas novas são pregadas. O período de Sofonias, ele pregou ao povo, conclamando para que se arrependesse. O dia do Senhor ainda não havia chegado, por isso ainda havia espaço, período, momento para o arrependimento. No versículo 3, ele continua: buscai o Senhor, vós todos os mansos da terra, que cumpris o seu juízo. Buscai a justiça, buscai a mansidão. Porventura lograreis esconder-vos no dia da ira do Senhor? É um dia em que
ninguém poderá se esconder do Senhor. Como ele falou anteriormente, nem os poderosos poderão, com a sua influência, se esconderem deste dia. Essas palavras nos lembram o que o profeta Isaías nos diz no capítulo 55, nos versos de 6 a 7, dizendo: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Então, a semelhança da mensagem que era trazida por Sofonias neste período, hoje também vivemos o período em que o Evangelho é amplamente difundido, amplamente pregado. Quando olhamos, por exemplo, para Apocalipse, no capítulo 6, nós vemos que após o Cordeiro ascender aos céus, são abertos os selos, e o primeiro selo a ser aberto é do cavalo branco e o seu cavaleiro. E é uma alusão exatamente ao Evangelho. É dito no versículo 2 do capítulo 6 de Apocalipse: vi então, e eis um cavalo branco e o seu cavaleiro, com um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo para vencer. Aqui trata-se do próprio Evangelho, quando Jesus Cristo ressuscita, e posteriormente ali é relatado no capítulo 28 de Mateus, que Jesus, dizendo aos seus discípulos, fala que toda a autoridade lhe foi dada nos céus e na terra. E ali, a partir do versículo 19, ele diz: ide, portanto. Ou seja, a mensagem do Evangelho tem legitimidade para alcançar as nações, para alcançar os povos, todas as raças, tribos e nações, de uma maneira ampla e completa, com a consumação da obra de Cristo. Antes, no período veterotestamentário, a mensagem do Evangelho, ou seja, a pregação que dizia que o Messias haveria de vir, hoje cremos que o Messias veio e cumpriu o seu ministério. Naquele período era pregado que o Messias ainda viria, porém essa pregação era mais circunscrita ao povo de Israel. Observamos sim já no Velho Testamento os indícios dos propósitos de Deus de que essa mensagem alcançaria outros povos. Um exemplo é a pregação de Jonas em Nínive, porém ainda era muito limitada. Mas com o advento de Cristo, com a vinda do Messias e a sua completa obra, sua vida, seu ministério, sua morte, sua ressurreição, sua ascensão, garantem plena autoridade para que a mensagem seja pregada a todos os povos. E como ele mesmo diz, ao final do versículo 20, até a consumação dos séculos. Até a consumação do século. E esse termo, consumação do século, aponta exatamente até a sua segunda vinda. Então vemos o profeta Sofonias anunciando a mensagem de arrependimento ao povo. Posteriormente, a partir do versículo 4 do capítulo 2 de Sofonias até o capítulo 3, versículo 8, ele traz cenas específicas desse julgamento. Então é como se ele fizesse um parêntese ali dentro da descrição do julgamento divino, e agora ele retorna para cenas mais específicas. O profeta ele acrescenta detalhes a respeito do julgamento que brevemente nomeia algumas nações que seriam também alvos dessa justiça, desse derramar da ira do Senhor. Capítulo 2, de 4 a 7, ele fala da Filístia. Versículo 8 a 11, de Moabe e Amon. Versículo 12, de Cush ou a Etiópia. Dos versículos 13 a 15, ele fala da Assíria. A Síria, que também fora um forte império, agora também cuja capital, Nínive, havia sido evangelizada, por assim dizer, por Jonas. Aquela geração havia passado e eles também se desviaram dos caminhos do Senhor. Eles também seriam alvos da justiça divina. Do capítulo 3, dos versículos 1 a 7,
fala de Jerusalém, acerca dos pecados acumulados de Jerusalém. E no versículo 8 do capítulo 3, ele fala de uma maneira mais geral do mundo. Eu lerei o versículo 8 do capítulo 3. Esperai-me, pois, a mim, diz o Senhor, no dia em que me levantar para o despojo, porque a minha resolução é ajuntar as nações e congregar os reinos para sobre eles fazer cair a minha maldição e todo o furor da minha ira, pois toda esta terra será devorada pelo fogo do meu zelo. Esse texto nos remete também a uma outra passagem, Apocalipse 16, versículo 1, no qual é dito: ouvi, vindo do santuário, uma grande voz, dizendo aos 7 anjos: ide, derramai pela terra as 7 taças da cólera de Deus. E também o texto que nós já lemos, de Mateus 13, no qual Jesus fala acerca do ajuntamento de todos os escândalos e os que praticam iniquidade para um fim desonroso, serem lançados na fornalha acesa. Essa breve leitura geral acerca dessa parte inicial, anterior ao texto propriamente da mensagem, é para evidenciar acerca de 2 ajuntamentos que Deus haverá de fazer por ocasião da sua segunda vinda. Ele haverá de ajuntar os perversos, aqueles que praticaram tudo o que era contrário à palavra de Deus, aos seus ensinamentos, que permaneceram alheios à vontade de Deus, entenebrecidos pelos seus pecados, para este fim. Porém, permanece a promessa de Deus acerca do ajuntamento de seu povo, o ajuntamento de seu remanescente fiel. Estes serão ajuntados para a glória de Deus. E assim, adentramos a última sessão deste livro de Sofonias, que é do versículo 9 até o versículo 20 do capítulo 3, que trata de maneira mais pormenorizada dessa esperança. A destruição do julgamento, no caso ali do povo de Israel, daquele período, seria seguida por um período de salvação, tanto para judeus quanto para gentios, à medida que Deus os purificasse do pecado e lhes concedesse bênçãos jubilosas. Leamos os versículos 9 a 13. Então darei lábios puros aos povos, para que todos invoquem o nome do Senhor e o sirvam de comum acordo. Da além dos rios da Etiópia, os meus adoradores que constituem a filha da minha dispersão, me trarão sacrifícios. Naquele dia, não te envergonharás de nenhuma das tuas obras, com que te rebelaste contra mim. Então tirarei do meio de ti os que exultam na sua soberba, e tu nunca mais te ensoberbecerás no meu santo monte. Mas deixarei no meio de ti um povo modesto e humilde, que confia em o nome do Senhor. Os restantes de Israel não cometerão iniquidade, nem proferirão mentira, e na sua boca não se achará língua enganosa, porque serão apacentados, deitar-se-ão e não haverá quem os espante. Então vemos aqui que o mesmo Deus, que é santo, justo, reto e que não tolera o pecado, que, como vimos, faz cair a sua maldição, o furor de sua ira sobre o perverso, é o mesmo que é gracioso, amoroso e perdoador. O juízo de Deus, o juízo de fogo, será ministrado com justiça sobre todos os povos, mas não para aniquilamento. Observamos que o povo de Israel, sim, passou pelo exílio babilônico, porém, aquele julgamento divino sobre o povo não foi para a destruição, mas sim para a purificação do povo. O povo necessitava de ser
purificado diante das suas práticas. O povo estava envolvido em idolatria, com falsos deuses, Baal, envolvido com adorações a Moloque. É citado aqui por Sofonias no versículo 6 do capítulo 1, ou melhor, versículo 5, os que estão sobre os eirados adoram o exército do céu, e os que adoram o Senhor e juram por Ele, e também por Milcom. Milcom é um deus amonita, ou também chamado por Moloque, no qual o culto a esse deus se dava também através de sacrifícios infantis, sacrifícios de criança. Eles haviam se afastado, deixado de seguir ao Senhor, versículo 6, e não buscavam mais o Senhor e nem perguntavam por Ele. Então o povo foi disciplinado por Deus. Como nós vimos, o Império Babilônico foi levantado por Deus para exercer disciplina ao povo de Israel. E não somente, como nós vimos, a nação de Judá, a Jerusalém, mas também as nações perversas que ali estavam. Porém, assim como isso aconteceu com o povo de Israel, também observamos isso na nossa vida, na nossa experiência prática. Muitas das vezes passamos por adversidades, por dificuldades, e pensamos e refletimos por que passamos por determinada coisa, por que passamos por determinada dificuldade, por que tal aflição nos alcançou. Por vezes, isso é a disciplina do Senhor no sentido de purificarmos, faz parte da nossa caminhada, da nossa peregrinação, assim como foi com o povo de Israel, com o remanescente fiel. De maneira nenhuma é para que sejamos aniquilados, mas sim para o nosso fortalecimento, para o nosso crescimento espiritual. É claro que essa profecia de Sofonias há um sentido mais específico desse julgamento sobre o povo de Israel, porque exatamente traz esse apontamento para o juízo final, assim como outros eventos anteriores também tem essa característica como uma espécie de prenúncio do juízo final de Deus. Vemos isso, por exemplo, no evento descrito no dilúvio com Noé, também há apontamentos acerca do juízo final ali. Também temos um período em que o arrependimento, a mensagem de arrependimento é realizado no período de Noé. Vemos também na destruição de Sodoma e Gomorra, também outro evento que traz elementos acerca do juízo final. E esses elementos são eventos especiais, são eventos específicos que trazem narrativas próximas deste juízo final, mas certamente podemos trazer para nós esta aplicação de que Deus, por vezes, traz adversidades às nossas vidas para que sejamos provados, para que nossa fé seja fortalecida, para que nosso espírito seja robusto e possamos crescer nesta caminhada em direção à Nova Jerusalém celestial. Então o povo haveria de ser provado, haveria de passar por este período, porém haveria uma promessa de redenção ao povo, de ajuntamento, como nós vemos aqui. O versículo 9 fala acerca de uma purificação. Sofonias antevê tanto judeus como gentios purificados, adorando o Senhor. O vislumbre de Sofonias de nações convertidas. Nós vemos isso nos versículos 9 e 10 do capítulo 3. Ou seja, não somente o povo de Judá, o remanescente fiel, estaria circunscrito ao povo de Judá, mas entes de todas as nações seriam alvo da misericórdia do Senhor.
Os versículos de 11 a 13 nos traz uma descrição mais vívida acerca desse remanescente que é preservado. O versículo 13, quando essa purificação alcançar a plenitude, não haverá mais pecado. Vocês observem a forma como Sofonias descreve este momento. Ele descreve em termos de não haver mais soberba, mas no lugar um povo humilde e modesto, os quais não cometeriam mais iniquidade, nem proferirão mentira, na sua boca não se achará língua enganosa, porque serão apacentados, deitar-se-ão e não haverá quem os espante. Então, certamente aqui nós vemos uma descrição que ultrapassa, supera, perpassa a realidade ali do povo de Israel, mesmo após a restauração do exílio babilônico. Certamente um apontamento para a purificação final do povo de Deus eleito na ocasião da segunda vinda de Cristo, no qual o seu povo, a sua nação eleita, será transformada. Então vemos a descrição da Nova Jerusalém perfeita harmonia com a descrição de Sofonias. A Nova Jerusalém é dita em Apocalipse 21, versículo 22 a 27, mas eu destaco o versículo 27, que diz: nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Então, quando João descreve em Apocalipse 21 a Nova Jerusalém, a cidade santa, ele descreve nesses termos que de fato lá não entrará nada contaminado, não haverá mentira, não haverá perversidão, não haverá pecado. E há uma similitude em relação à descrição aqui de Sofonias. Nos versículos posteriores, do 14 ao 17, o profeta convoca o povo a rejubilar-se nessa graça apresentada de um Deus que, por si mesmo, proporciona salvação ao seu povo. Um Deus que purifica o seu povo e o adorna e o prepara para o ajuntamento. Esses versículos de 14 a 17 nos trazem um salmo de júbilo composto por Sofonias. E dos versículos 18 a 20 é descrito alguns elementos a mais acerca da promessa de Deus. Versículo 14, ele diz o seguinte: canta, ó filha de Sião, rejubila, ó Israel, regozija-te e de todo o coração exulta, ó filha de Jerusalém. Aqui o profeta, ele começa o salmo com o exemplo do que nós chamamos de tríplice paralelismo sinônimo. O que é isso? É a mesma ideia sendo transmitida, só que através de 3 frases ou orações distintas, ou seja, com palavras diferentes. Ele está trazendo a mesma ideia, só que de 3 formas diferentes. Ele convoca o povo de Deus. O povo de Deus é chamado para cantar, dar um grito. O sentido aqui é de realmente dar um grito retumbante de alegria, de exultação, diante do que foi descrito nos versículos anteriores. A segunda parte, ele conclama o povo a rejubilar, a exaltar. E aqui há um sentido realmente de triunfo sobre inimigos. E por último, ele convoca o povo a regozijar-se, ou seja, alegrar-se. Esta alegria não é consequência das próprias ações arrogantes do povo, não é pelo mérito do povo, como nós vemos no capítulo 2, versículo 15 e capítulo 3, versículo 11, mas daquilo que o Senhor fez para os livrar. Os motivos de júbilo, além da purificação proporcionada pelo próprio Deus, também são descritos no versículo 15. Ele diz assim:
o Senhor afastou as sentenças que eram contra ti e lançou fora o teu inimigo. Então ele traz dois motivos aqui muito importantes. O Senhor nos livrou de nossas sentenças, ou seja, dos juízos. O motivo do regozijo tratado no versículo 14 é que o julgamento de Deus, ele não foi encoberto, mas foi executado. Só que não sobre o seu povo eleito. Foi executado em Jesus Cristo na cruz. Na cruz, Cristo consome, bebe o cálice da ira de Deus, que antes estava sobre nós. E é por isso que as sentenças de Deus podem ser nós podemos nos livrar das sentenças de Deus. Em Cristo somos libertos da culpa e da punição. A justa ira de Deus foi executada sobre Cristo, em seu ministério, em sua vida, em sua morte. E com sua ressurreição, Ele adquiriu a salvação para nós. Como é dito em Romanos 8:1, agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. No que diz respeito à segunda parte, o fato de Ele ter nos livrado das sentenças, Ele afastou de nós as sentenças que eram contrárias a nós e lançou fora o teu inimigo. Há um sentido aqui em que também, de fato, alguns dos outros efeitos da morte e ressurreição de Cristo é que o nosso inimigo, o inimigo de nossas almas, foi terminantemente derrotado com a obra de Cristo. Colossenses 2,15 nos fala que, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Então é na primeira vinda de Cristo, é na sua encarnação que Cristo derrota o inimigo, os principados e potestades e os expõe à vergonha. Isso também nos lembra o texto de Apocalipse 12, versículos de 9 a 11, que fala acerca da expulsão do grande dragão, que é a antiga serpente, que se chama Diabo ou Acusador e Satanás, adversário. As duas grandes ações deste inimigo era enganar as nações e acusar os nossos irmãos. Este ato de acusar-nos pode nos trazer à memória os eventos que circundaram Jó, o próprio inimigo se apresentando diante do Senhor e fazendo acusações contra Jó. E com a vitória de Cristo na cruz e sua ascensão, esses dois elementos que o inimigo utilizava lhe são tirados. Ele agora não pode mais enganar as nações, porque o Evangelho saiu vencendo para vencer. E ele também não pode mais acusar os nossos irmãos diante do Senhor, porque Deus os justificou. Outro motivo para júbilo, para alegria, segue o versículo 15. O rei de Israel, o Senhor está no meio de ti, tu já não verás mal algum. Então o próprio rei está no meio do seu povo. Há uma relação, há uma ligação com a Nova Jerusalém também, no qual é descrito que o próprio Deus estará juntamente com o seu povo, não haverá mais santuário, porque Deus estará no meio do seu povo, mas também aponta para a sua primeira vinda. Jesus, também denominado como Emanuel, é o Deus conosco, é o Deus que tabernaculou, é o Deus que se fez carne e habitou entre nós. Em consequência de sua benevolente presença, não há mais necessidade alguma de medo ou temor do mal. Como nós vimos, o maligno foi derrotado. O mal que outrora havia sido motivo de preocupação, agora se mostrará impotente diante do Senhor.
Os inimigos foram expulsos e o castigo de Deus que estava sobre o seu povo por causa dos seus pecados foi retirado por causa da obra de Cristo. A encarnação de Cristo é a mais perfeita expressão da presença de Deus conosco, que trouxe vitória ao seu povo. Nos versículos 16 a 17, ele diz o seguinte: naquele dia se dirá a Jerusalém: não temas, ó Sião, não se afrouxem os teus braços. O Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para salvar-te. Ele se deleitará em ti com alegria, renovar-te-á no seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo. Este dia, que anteriormente fora descrito como dia de juízo e de condenação, porém, em decorrência da graça de Deus para com os humildes que o seguem, que se entregaram a Ele, eles não experimentarão medo ou terror. Não devemos temer o dia do Senhor que está por vir, exatamente porque fomos alcançados pela misericórdia de Deus, por intermédio da obra do Espírito Santo que aplicou em nós os efeitos salvadores do Senhor. Este dia será, na descrição de Sofonias, um dia de alegria, de júbilo e de profundo motivo para que cantemos diante da presença do Senhor. A razão dessa confiança destemida, descrita no versículo 17, é a presença do Senhor, agora descrito como o Deus de Israel e como seu Rei, versículo 15. Aqui a descrição é de um Deus que atua poderosamente, como um Salvador heróico. Assim como um guerreiro divino que conduziu Israel para fora da escravidão ao longo da conquista da Terra Prometida, o mesmo poder que estava ali com o povo de Israel, o guiando em suas necessidades, em suas dificuldades, é o mesmo poder que está em favor de sua igreja, em favor de seu povo eleito. Vemos aqui também que a inimizade que havia entre Deus e os homens foi desfeita. Na segunda parte do versículo 17, no qual é dito: Ele se deleitará em ti com alegria, renovar-te-á no seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo. Essa expressão renovar-te-á no seu amor, segundo alguns tradutores, também pode ser compreendido como acalmará a si mesmo. Ou seja, é o próprio Deus que satisfaz a sua justiça. É o Deus Filho que aplaca a ira de Deus Pai. É o próprio Deus, a Trindade, atuando neste processo, neste plano de salvação. E por último, os versículos 18 a 20. A profecia não termina com a jubilosa reação do povo diante da misericórdia de Deus, mas com outras bênçãos prometidas por Deus. Versículo 18 a 20 diz o seguinte: Os que estão entristecidos por se acharem afastados das festas solenes, eu os congregarei. Estes que são de ti e sobre os quais pesam opróbrios, eis que naquele tempo procederei contra todos os que te afligem. Salvarei os que cocheiam e recolherei os que foram expulsos, e farei deles um louvor e um nome em toda a terra, em que sofrerem ignomínia. Naquele tempo vos farei voltar e vos recolherei certamente. Farei de vós um nome e um louvor entre todos os povos da terra, quando eu vos mudar a sorte diante dos vossos olhos, diz o Senhor. Então há uma promessa aqui de alívio, de opressão, de separação, de exílio e do sofrimento. Certamente, falando aqui ao povo de Israel, aos destinatários originais, trata de um período em que toda essa opressão, essa separação,
esse sofrimento seria substituído pelo repatriamento, pela abundância de graça, pelo reajuntamento daquele povo. O profeta forneceu garantias de que a purificação ocorreria, versículos 9 a 13, e o regozijo seriam seguidos de uma completa restauração de Jerusalém, incluindo bênçãos abundantes para todos os seus habitantes. O comentário da série Cultura Bíblica, citado no início do sermão, nos fala que aqui são mencionados benefícios específicos que seriam concedidos naquele tempo ao povo da aliança com Deus. Aqueles desfavorecidos, quer por problemas físicos, como é relatado no texto, os que cocheiam, quer por despojamento ou expatriação geográfica e social, ou seja, os espalhados, os expulsos, eles experimentariam a bênção do resgate ativo de Deus, de serem por Ele ajuntados, para pertencerem a Ele e receberem o seu cuidado. Os rejeitados são restaurados e os aleijados recebem cuidado. Será revertida toda a sorte deles, em todas as circunstâncias em que esses desafortunados foram envergonhados e vilipendiados. Em vez de serem um montejo, ou seja, um objeto de zombaria, eles serão objetos de louvor e glória para Deus. Isso não se deve aos méritos deles, mas pelas próprias ações de Deus. A mensagem aqui presente, o conceito aqui presente, é que o povo eleito por Deus, o povo de sua aliança, que sim, como eu falei, passa por dificuldades e lutas no decorrer da sua vida, mas por intermédio da obra de Cristo, lhes é oferecido, já agora, alívio de opressão, alívio aos seus corações diante da certeza da salvação. Porém, esse alívio, essas bênçãos celestiais estão reservadas de uma maneira muito mais intensa, muito mais gloriosa na sua segunda vinda. Em Cristo, o povo de Deus recebe bênçãos magníficas, tanto agora como prenúncio do que há de vir e também no futuro, nos novos céus e nova terra. Efésios 1:3 nos fala isso: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Então, todas as bênçãos que nos são derramadas, nos são dispensadas, são em Cristo, por intermédio de Cristo, na mediação de Cristo, de sua obra. E eu concluo aqui esta exposição com o texto de Apocalipse 21, que trata sobre o novo céu e nova terra, nos versículos de 1 a 7. É a expressão mais vívida deste ajuntamento que Deus há de realizar do seu povo. A reunião que o próprio Deus fará, ajuntando os seus eleitos que se encontram dispersos, seja no mundo, seja também no corredor da história, fiéis não pelos seus méritos, mas pela obra do Cristo, que veio uma primeira vez, fiéis do passado, do presente e aqueles também que ainda serão alcançados pela misericórdia do Senhor. Todos eles serão ajuntados um dia na vinda do Senhor. E eu concluo com esse trecho de Apocalipse 21, versos 1 a 7, no qual é dito: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus,
e Deus mesmo estará com eles. Ele enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está assentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: Tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça a fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas. Eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Então vemos aqui fortes correlações na descrição de João, aqui nesse texto, a noiva sendo ataviada em relação à purificação do povo, a purificação de seus lábios. Não haverá mais mentira. O Senhor habitando com o seu povo, eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles. E não haverá mais tristeza, não haverá mais dor, não haverá mais luto, porque eles enxugará dos nossos olhos toda lágrima, e a morte já não mais existirá, porque tudo se passou. E Ele eternamente nos alimentará e nos fortalecerá com sua presença. Ele diz: Eu a quem tem sede darei de graça a fonte da vida, da água da vida. Então o Senhor será o nosso sustento, assim como hoje o será eternamente.